Olá, turminha! Tudo bem por aí? O que será que nós vamos falar hoje, hein, Tia Gra? Vou cantar uma musiquinha pra vocês tentarem entrar no clima do vídeo de hoje, tá, turminha? Vamos lá. Me ajuda, hein, Tia Gra? Vamos lá. Se seu coração tem buraquinhos e o resto eu não sei. Se você souber, você manda um vídeo pra gente cantando a música, porque não lembramos mais. Hoje a Tia Gabi está bonitinha. Estou de repórter hoje. Hoje eu vou entrevistar a Tia Gra. Né, Tia Gra? Sou entrevistada. Sim. Hoje o vídeo vai ser baseado numa vivência que a Tia Gra teve, né? A Tia Gra não, né? Nossa família. Qualquer situação que aconteça com uma pessoa, todos da família estão envolvidos, né? Sim. Tios, tias, primos, avós, Amigos, né? amigos, todos se preocuparam, todos torceram, todos oraram por nós e foi de grande valia. Às vezes a pessoa não estar do seu ladinho, mas a pessoa passar uma mensagem pra você, lembrar de você, já dá um conforto bem gostoso no coração, né? O amor, que a gente fala num outro vídeo. Coração com buraquinhos. Sabia que existe coração com buraquinhos? Existe sim. A Milena, minha filha mais velha, nasceu com um buraquinho no coração dela. Conhecemos a Milena e depois conhecemos mais gente, né, Tia Gra? E você, turminha aí de casa, também ou já conheceu ou vai conhecer alguma criança que tem o coração com buraquinhos. Buraquinhos mesmo? Será que o coração é com buraco? É isso mesmo, o coração nasceu com um buraco. Um buraquinho. Quando a criança nasce, o bebezinho, o coraçãozinho dele é do tamanho de uma noz. Bem pequenininho. O fruto noz, bem pequenininho. E às vezes já nasce com algum probleminha que é identificado como cardiopatia congênita. O que é cardiopatia congênita, Tia Gra? Conta pra gente. Até a 8ª semana de gestação é quando o coração do bebê está se formando. Então, se o coração se forma de uma maneira anormal, se falta alguma coisa, então essa criança vai nascer com um problema cardíaco que é chamado de cardiopatia congênita. Cardiopatia é algum problema que você tem no coração. Congênito é que você já nasce. Congênito significa que você nasceu com esse problema. Legal, Tia Gra. Então, qualquer anormalidade na estrutura ou na função do coraçãozinho. Exatamente. Então, vocês fiquem até o final do vídeo, que nós vamos mostrar as ações que nós podemos ter no nosso dia a dia, dentro da nossa casa, para um diagnóstico dessa cardiopatia congênita, né, Tia Gra? Isso mesmo. E aproveita para se inscrever aqui no nosso canal, para você ficar ligadinho em todos os vídeos. Então, nós falamos o que é a cardiopatia congênita, né? E quando, vamos reforçar de novo, você falou um pouquinho, mas vamos aprofundar um pouquinho mais em quando surge essa cardiopatia congênita? Surge quando o coração do bebê está se formando. E alguns casos de cardiopatia já dá pra gente saber que a criança vai ter, mas aí tem que fazer exame. Então, por isso que é importante a gestante fazer um acompanhamento durante a gravidez, né? O acompanhamento médico mensal, pré-natal, é muito importante para a saúde da mulher e também para a saúde do bebê, né? Sim. E aí, Tia Gra, quais são os sintomas? Como que nós podemos identificar a cardiopatia congênita? No caso da Milena, existem vários sintomas, tá? Nós vamos falar a experiência que eu vivi. Fiz o pré-natal, durante o pré-natal não houve diagnóstico de que a Milena nasceria com uma cardiopatia. No ato do nascimento, no momento do nascimento, eu tive que fazer uma cesárea e tinha um cardiopediatra na sala de cirurgia. Ele examinou a Milena e já observou que tinha alguma coisa diferente no coração dela. Então, eu já comecei a fazer um acompanhamento com ela desde recém-nascida com o cardiopediatra. E nós fomos acompanhando através de exames, visitas constantes ao médico. A Milena apresentava dificuldades de mamar, ela mamava e parava, ela mamava e parava. Quando era bebezinha. Depois que ela parou de mamar, a gente começou a observar o cansaço, porque aí a criança, conforme vai crescendo, ela vai ficando mais ativa. Então, a Milena apresentou cansaço. Ela não conseguia subir a escada para o 2º andar sozinha. A gente tinha que pegar e carregar ela no colo. E também cianose. Cianose, ela é os lábios, quando começa, o lábio fica roxo, as pontas do dedo. Isso é a cianose.
Peso dela também, né, tia Gra? Sim, ela tinha baixo peso. Ela demorou muito, ela com 2 anos de idade, ela tinha 9 quilos. E era constante. Qualquer atividade que a Mileninha ia fazer, ela não conseguia ou era alguma coisa ou outra? Era alguma coisa ou outra. Atividades que exigiam mais esforço. O diagnóstico com a questão da Milena, né, tia Gra? Existem mais de 40 tipos de cardiopatia congênita, né? Muitos tipos. E de gravidades também diferentes. Existem pessoas que nascem com o sopro e que às vezes o sopro fecha sozinho, não precisa de intervenção cirúrgica, não precisa de medicamento nem nada. Todos os bebês nascem com esse sopro no coração, tia Gra, você sabe? Sei. Não são todos que nascem com sopro do coração, mas existe uma grande porcentagem de crianças que nascem, mas não é preocupante, porque às vezes, inclusive a Milena, ela fez cirurgia com 2 anos, que o médico tinha esperança de que fechasse o sopro dela. Foi feito o acompanhamento para ver se iria fechar sozinho, né? Tia Gra, existem cardiopatias congênitas que são identificadas quando o bebê ainda está na barriga, no momento do nascimento, que nem aconteceu com a Mileninha, e existem outros que são só posteriormente, né? Com acompanhamento, por isso da importância dos responsáveis, pais responsáveis, observarem as crianças, né? É de extrema importância você conhecer o seu filho, a sua filha, ter um olhar atento para que se ter algo diferente está acontecendo, opa, liga aí o alerta. Ela não é assim, ele não é assim, então eu preciso de orientação de um profissional habilitado. Nós, como professores, também podemos observar as crianças em sala de aula também, né? Por isso que eu amo ser professora, porque as professoras têm muito esse olhar de observação. Uma grande maioria de diagnósticos de problema de visão, de cansaço, problemas cardíacos, é descoberto na escola porque a professora coloca, olha, mamãe, leva para o médico porque está acontecendo isso. Na educação infantil, né, tia Gra, porque é a fase que a criança mais se desenvolve rapidamente, né? E por ter a experiência que nós temos de conviver com as crianças, por sermos professora, a gente já sabe mais ou menos o que é esperado para aquela idade e o que está acontecendo que não é normal. Só que nós nunca damos diagnóstico. O professor não dá diagnóstico. A gente sempre pede que um profissional habilitado e competente faça isso. Se você, papai, mamãe, responsável, receber a orientação do professor da sua criança, dá uma observadinha nisso aqui. Ele não vai falar pra você, sua criança tem isso. Ele vai chamar a sua atenção para procurar um profissional. Então, escute 5 ações que nós podemos ter para diagnosticar a cardiopatia congênita, tia Gra. Vamos. Informação. Isso aqui que eu e a tia Gra estamos fazendo. Nós estamos passando informação para vocês. O cardiologista do seu filho, o seu cardiologista também pode te ajudar para que você tenha informação. Inclusive o médico que eu passo a Milena, eu passo ela com o mesmo médico desde o nascimento. Ele fala que nós, como nós vivenciamos esse problema na nossa família, nós temos que ser expert no problema que ela tem. Porque é um problema que leva para a vida, ela ainda tem esse problema, houve uma correção, mas ela ainda tem a cardiopatia congênita. Então ele falou, você tem que entender, vai no dentista você tem que falar, vai no médico tem que falar, vai no pronto atendimento você tem que falar. Cada um tem a sua particularidade, né? Então a minha particularidade eu tenho que conhecer melhor do que um médico até, né? O diagnóstico o médico vai me dar, mas em questão de compartilhar em qualquer situação que eu vá viver, qualquer outro médico, qualquer atividade física que eu vá fazer, sou eu que tenho que saber informar, né? Para você saber também o seu limite, você tem que se conhecer, o que você pode comer, o que faz bem para sua saúde diante desse diagnóstico, né? Até quanto fisicamente você pode se esforçar. Dica número 2, diagnóstico precoce. Tia Gra, o diagnóstico precoce viu alguma coisa de diferente, corre pro médico. O médico vai falar para você. Então é você estar atento, mas existe sim exames que a gente faz enquanto grávidas. Geralmente ninguém pede esse exame, a gente que tem que pedir. No caso da Milena não foi feito, esse exame chama ecocardiograma fetal. Não é praxe pedir, então na minha primeira gestação não pediram esse exame.
Como nós somos gêmeas e geralmente o que uma tem a outra tem, o obstetra foi o mesmo, então por já conhecer a história da Milena, quando eu engravidei, que foram 3 anos depois, ele pediu esse exame por conta da Mileninha ter nascido com a cardiopatia congênita. Nós ficamos muito receosos de engravidar pela segunda vez, eu ficava com muito medo da minha segunda filha nascer com um problema cardíaco também, porque não é fácil viver isso, viu, gente? Então a gente segurou. Porém, conversa com o cardiopediatra da Milena, ele incentivou, disse que não era uma doença genética, que eu poderia engravidar, e o obstetra também já solicitou o ecocardiograma fetal na minha segunda gestação. E não deu nenhum probleminha, graças a Deus. Terceira ação, Tia Gra, tratamento adequado. Como que eu vou ter ou dar para minha criança um tratamento adequado, às vezes se eu não sei que ela tem a cardiopatia congênita? Por isso que é importante o segundo passo diagnóstico. Um é consequência do outro, né? A Milena, o tratamento adequado que nós fizemos com a Milena é garantir uma alimentação de qualidade. O cardiologista dela falou que ela tinha que ter uma alimentação rica em potássio. Então fui me informar, passei com uma nutricionista, quais eram os alimentos que eram ricos em potássio, quais as vitaminas que ela precisaria ter no corpo dela. A gente precisou dar um complemento para ela no leite também, porque ela era muito magrinha, muito fraquinha, para garantir que o sistema imunológico dela fosse forte. Tanto que a Milena, ela nunca apresentou doenças graves, ela nunca foi uma criança de sempre ficar indo no médico, tá com infecção no ouvido, infecção na garganta, nunca. O problema dela realmente era a cardiopatia congênita. A Milena não apresentou nenhum sintoma, porém o exame dela deu positivo. A única coisa que a gente observou é que ela às vezes espirrava e reclamou um dia ou outro de dor de cabeça. Só que nós ficamos realmente muito preocupados, porque sempre garantimos a segurança dela, ela não vai para a escola, ela não brinca com as amiguinhas, fica dentro de casa porque o medo era que a Milena pegasse. Proteger, né? Pra proteger. Mas ela tá bem. Hartação. Entender o teste do pezinho, né, Tia Gra? O teste do pezinho é um exame obrigatório, todas as maternidades devem fazer. Logo que o nenê nasce, faz um furinho no pezinho do nenê. No calcanhar do nenê. E esse furinho eles tiram o sangue que serve para diagnosticar vários tipos de doença. Depois desse exame, a partir de 48 horas, entre 48 horas de vida, 2 dias de vida e 5 dias, ele tem que ser repetido para haver um comparativo entre esses dois exames. Entendermos o que aconteceu com a nossa criança, né? Quinta ação, Tia Gra, oxímetro. É esse aparelhinho aqui, ó. Não precisa ter em casa, a gente coloca ele no dedo e ele mede a oxigenação do sangue. Porque a oxigenação do nosso sangue tem que estar acima de 90%. Se está abaixo disso, é um sinal de alerta. Quanto que tá a sua, Tia Gra? Não liguei. A oxigenação da Tia Gra. 96. Ah, a Tia Gra tá com a oxigenação Oxigênio bom. Pós-pandemia, ó. Tá bom até. Falamos das 5 ações, né, Tia Gra? E a quantidade de crianças? Essa cardiopatia congênita é comum? Não é comum? Muita criança tem? Não tem? Como que é? Estudos afirmam que é 1 entre cada 100 crianças que nascem com alguma cardiopatia congênita. Por isso que a gente fala que eles são os corações valentes, tem um coração especial. Por isso da importância da observação, informação e observação são muito importantes para esse assunto, para qualquer outro assunto. Você pode não ter escolhido ter uma criança, tem gente que se programa, mas tem gente que não, tem gente que é surpreendida. Mas a partir do momento que você recebe essa herança de Deus, é sua obrigação como mãe, pai ou responsável zelar por essa herança. Vamos compartilhar aqui, Tia Gra, com a turminha, sobre um estudioso, pesquisador e trabalhador que conseguiu preparar aparelhos. Médico muito conceituado, reconhecido internacionalmente. O nome dele... Brasileiro. Adib Jatene. Ele foi, assim, o precursor, ele que inventou a primeira máquina coração-pulmão.
além dele inventar, ele foi lá e fabricou a máquina. Ele ia lá, tem um relato até de que ele foi torneiro, ele foi lá, colocou a mão na massa para desenvolver essa máquina. O primeiro aparelho coração-pulmão. Ele também fabricou válvulas cardíacas artificiais, marca-passos, então ele era determinado. Ele traçou aquilo, ele estudou, ele foi a fundo. Então ele é conhecido internacionalmente por isso. O hospital que a Milena operou, ele trabalhou nesse hospital, que é o Dante Pazzanese. Foi lá que a Milena operou. O Adib Jatene foi até secretário da saúde, né, Tia Gra? Isso mesmo, ele foi secretário da saúde, não lembro de qual governo, mas ele foi. Ai, que legal. Boas histórias precisam ser compartilhadas, né? Todas as crianças que têm a cardiopatia congênita precisam passar por um procedimento cirúrgico. Você falou que com 2 aninhos de idade a Milena passou por uma cirurgia cardíaca, né, de peito aberto, né, para correção do problema que ela tinha, né? Todos os casos precisam de cirurgia. Como é que foi a cirurgia da Milena? Ela já tá 100% recuperada? O que fizeram no coraçãozinho dela? Conta pra gente. Agora eu vou contar. Então, o diagnóstico da Milena, a princípio, era uma estenose pulmonar, que a estenose pulmonar é quando a veia do pulmão, ela vai ficando pequenininha, e não pode, ela tem que ter um tamanho correto, um tamanho normal, para que a circulação aconteça naturalmente. Como um canudinho, Tia Gra? Um canudinho, se o canudinho tá grudadinho, o líquido não passa, né? Isso, é isso mesmo. E ela tinha o buraquinho no coração, que era chamado de CIV. Conforme ela foi crescendo, a gente foi sempre passando com o médico deu o diagnóstico de tetralogia de Fallot. É um nome muito técnico, não tem como eu explicar especificamente, mas significa que evoluiu o problema dela. Em vez de ter esses 2, ela tinha 4 probleminhas, né? Tinha avançado a doença dela. Foi quando o médico falou assim, não tem mais como esperar. Estamos falando da cardiopatia congênita. E agora você falou do pulmão. Tem a relação aí? Ó? Tem relação, sim. Esses 3 órgãos, coração, rim e pulmão, eles são muito interligados, né? Porque o pulmão, ele oxigena o sangue, o coração, ele bate e manda o sangue pro corpo todo, e o rim, ele filtra a sujeira do nosso sangue. É uma empresa, então, que a gente tem dentro do nosso corpinho? É uma máquina que funciona um junto com o outro. Eles trabalham em conjunto. É uma equipe. Próximo de 2 anos de idade, o médico falou que ela tinha tetralogia e que ia ser necessária uma intervenção cirúrgica, né? A Milena tinha convênio, porque não é fácil você conseguir pelo Sistema Único de Saúde tão rápido a cirurgia. Então, com acho que 4 meses, a gente já conseguiu internar ela no hospital para intervenção cirúrgica. Só que a gente também demorou muito, porque ela foi para cirurgia, ela ainda tinha 9 quilos. E o médico falou que o seguro era ela ter no mínimo 10 quilos, né? E não chegava nesse peso, não chegava. Mas o problema foi se agravando, que o médico falou assim, não, vamos para cirurgia. Milena entrou na cirurgia numa manhã de terça-feira. Sexta-feira ligaram pra gente, ó, saiu a vaga da Milena, vocês têm que internar ela na segunda. Não deu nem tempo pra gente digerir, foi assim um final de semana daqueles. Na segunda-feira de manhã nós fomos para São Paulo, fizemos a internação dela para exames. Ela fez uma bateria de exames no hospital que ela ia fazer a cirurgia, e na terça-feira de manhã foi o momento da intervenção cirúrgica. A gente entregou a Milena acordada no centro cirúrgico, no braço do médico auxiliar que ia participar da cirurgia. Pior cena que a gente teve, é bem difícil, assim, quando a gente lembra isso, é muito triste, porque a gente não sabe o que vai acontecer lá dentro. Infelizmente, a gente tem a tendência de pensar sempre, por mais que a gente se esforce, a gente sempre pensa num lado ruim das coisas, né? Aí ele entrou, a gente ainda ouviu ela chorando, foi uma cirurgia longa, a cirurgia demorou mais de 6 horas. Só que ao final da cirurgia, o cirurgião chamou a gente, eu e o meu marido. A gente foi lá para conversar, para ele falar como que foi a cirurgia, pra gente ver a Milena no pós-operatório. Aí ele falou que a Milena teve 40 minutos de parada cardíaca, gente, imagine, que desespero.
diz que ela ficou com a parada cardíaca, porém ela precisou dessa máquina de circulação extracorpórea. Como o coração estava parado, ficou 40 minutos parado, não pode, o coração ele tem que trabalhar todo o tempo, então essa circulação extracorpórea faz a função do coração. Então o sangue do corpo dela não parou, né? Ia pro corpo, passava pela máquina. Aí ele explicou isso pra gente e explicou que não era 4 probleminhas, que realmente ela só tinha 2 problemas, que foi o CIV e a estenose. O CIV eles fecharam, colocaram, chama de pericárdio bovino, é um pedacinho do corinho do boi mesmo, eles colocaram lá pra fechar. E a estenose eles colocaram um stent, é tipo um araminho que abre assim a veinha. Não dá pra correção ser 100%, então ela ainda tem um vestígio. Ela é cardíaca pra vida inteira, né? É algo que a gente vai ter que acompanhar pra sempre. Ainda existe um vestígio dessa estenose, ainda precisa de observação, mas não precisa de ação nenhuma. Ela não toma medicamento. Verte, pula, tem energia, né? Tem energia de sobra agora. Ficou internada no período total de 7 dias, não teve nenhuma intercorrência, não aconteceu nada de diferente do que os médicos esperavam e vida que segue. Tem uma força, eles são tão frágeis, né? Mas são tão fortes, nos dão lições todos os dias, né? Se vocês tiverem alguma dúvida ainda, ou alguma curiosidade sobre esse assunto, quiser compartilhar com alguém que você sabe que vai viver esse momento, que é sufocante, então pode entrar em contato conosco, tem aqui os comentários embaixo aqui no YouTube, tem o nosso Instagram também, @gêmeasdidáticas. É um prazer a gente poder ajudar pessoas que necessitadas de uma orientação em relação a isso. Esse canal aqui foi criado para ajudar as famílias a ter boas memórias, né? Então estamos sempre à disposição para ajudá-los. Esperamos ajudá-los com esse conteúdo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreve no canal porque ele é original. Parabéns, parabéns. Você se inscreveu? Muito bem!